Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao canal Maria Eunice Souza, Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza e nós vamos conversar agora sobre a semana astrológica que vai de 10 a 16 de janeiro, semana de lua crescente. Antes, vamos fazer aquele recadinho básico. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like e manda esse vídeo para a galera que curte astrologia. Estou contando com você, tá bom? Então, vamos lá. Essa é uma semana que está bem interessante, porque primeiro a gente começa com a Lua na fase crescente no signo de Áries. Então, Lua crescente em Áries é meio redundante, porque é muita energia. Mas é uma energia que está um pouco contraditória, porque o que a gente também tem acontecendo nessa semana? Eu vou enumerar primeiro aqui todas as movimentações, depois a gente fala sobre cada uma no dia a dia. Essa semana nós temos Quirón e Netuno muito ativados no começo da semana. Então, nós temos Vênus e Mercúrio fazendo sextil a Quirón, o asteroide, que representa uma ferida, mas também uma cura. Mesmo que seja um bom aspecto, quando o Quirón está muito ativado, a gente tem que estar mais consciente daqueles pontos desconcertantes da nossa natureza, o nosso lado mais capenga, o nosso lado mais frágil. Então, isso já nos deixa um pouco mais, uma sensação de exposição maior. Além disso, como disse, quem também está muito ativado é Netuno. Netuno recebe sextil do Sol, mas principalmente Netuno está recebendo quadratura de Marte. Marte atualmente está passando pelo signo de Sagitário, Netuno em Peixes, então essa quadratura é um dos aspectos mais difíceis e mais chatinhos que Marte pode fazer, porque a natureza de Marte é completamente diversa da natureza de Netuno. É uma mistura, é uma fórmula que é muito complexa de a gente encontrar a medida certa de mistura de afirmação de ego com dissolução desse ego, com negação desse ego. Você imagina, então, como é difícil? Além disso, nessa semana, nós também temos o lindo Mercúrio, que atualmente está por Aquário. Mercúrio estaciona e entra em movimento retrógrado. A primeira retrogradação de Mercúrio neste ano. Mercúrio fica retrógrado no dia 14, estaciona no dia 13 a 10 de Aquário. Portanto, a gente já tem mais uma revisão aí anotada para botar em ação. E fechamos a semana com o Sol conjunto a Plutão. Então, é mais uma daquelas semanas que a coloração vai variando conforme os dias avançam. Começamos com um clima muito sonhador, mas ao mesmo tempo incerto, confuso por causa da ativação de Netuno. Depois entramos nesse modo revisão e lá para o fim da semana a gente encontra de novo uma força e uma potência. Vamos olhar então nos mapas como é que está essa semana. Então aqui a gente tem o mapa do dia 10 de janeiro, 0 hora, Brasília. Como eu disse, a gente começa com a Lua na fase crescente, uma lua que normalmente é cheia de energia, dinamismo, cheia de gás, disposta a qualquer parada para superar desafios e crises, para fazer os ajustes necessários. E uma lua em Áries, como eu disse, redundante, porque também é uma lua muito energética, muito ativa, que está doida para entrar em ação. E, claro, essa lua também, a gente começa a semana com a lua quadrando. Depois de ter quadrado o Sol, ela também quadra Plutão. Então, é um início de semana que a gente está patrolando tudo. E aí é bom até ter cuidado, porque nessa patrolagem a gente pode se indispor, a gente pode ter algumas perdas significativas. Atenção com isso. Então, nesta segunda também, como eu havia dito, nós temos Vênus ativando o asteroide Quirón.
Vênus está retrógrado atualmente. Perdão, gente. Perdão, eu me confundi. Não é Vênus, é Mercúrio. Mercúrio que está fazendo sextil a Quíron. Vênus, na verdade, está ainda na conjunção com o Sol, que ficou exata no final de semana. Então, a gente tem aqui o Mercúrio aquariano, Mercúrio a 8 de Aquário, fazendo um sextil com Quíron a 8 de Áries. E sempre que Quíron está muito ativado, a gente tem uma consciência maior, às vezes mais aguda, das nossas fragilidades, das nossas inadequações, mas nesse caso a gente tem aí chance de modificar, de alterar a forma de percebermos isso. Mercúrio em Aquário, ele tem uma lucidez muito grande, ele tem essa capacidade de olhar e buscar alternativas para as situações que se apresentam. E aqui a gente pode, é um aspecto que pode significar aquilo que a gente chama fazer do limão a limonada. A gente olha essas inadequações, a gente olha essas dificuldades, mas a gente também, ao invés de se vitimizar, a gente fala, ok, vamos ver o que conseguimos fazer com isso, fazer a partir disso, até por causa disso. Isso pode ser bem bacana. Agora, esse aspecto já fica exato na segunda-feira, como a gente está vendo. Está aqui Mercúrio a 8 de Aquário, Quíron a 8 de Áries. Nessa segunda, nós também temos o outro aspecto que fica exato, é o Sol, que está a 19 de Capricórnio, também faz um sextil com Netuno a 20 de Peixes. Então, quando a gente vira o dia, o Sol caminha 1 grau por dia, o Sol está fazendo um sextil também com Netuno. Aí a gente junta Mercúrio cooperando com Quíron, o Sol cooperando com Netuno, é um dia onde a gente pode exercer um pouco mais essa nossa empatia de uma forma bem prática, realmente. A gente pode botar isso realmente em exercício na nossa atitude, na nossa fala, na nossa conversa, nas coisas que estamos fazendo, nos nossos encontros, na nossa comunicação. A gente tem uma percepção mais aguçada, não só dessas nossas fragilidades, mas das fragilidades dos outros também. E esse aspecto de Sol a Netuno suaviza um pouco a dureza capricorniana, esse lado capricorniano que geralmente é muito focado no resultado, que geralmente é muito focado nas obrigações, nos deveres. Aqui, esse Sol, ele, vamos dizer, se amolece um pouco, no melhor sentido, o amolecer no sentido de suavizar, de sensibilizar, para a gente perceber que nem todo mundo consegue manter o ritmo que nós mantemos, que as pessoas têm necessidades diferentes, propósitos diferentes, e até mesmo a forma de olhar para essa coisa dos deveres, das obrigações, e a maneira como as pessoas cumprem as suas responsabilidades, também pode ser de uma forma diferente, o que não quer dizer que seja errado. Então, esse Sol capricorniano se torna mais compreensivo, se torna mais, se habilita-se muito mais essa percepção do outro, uma sensibilização pelas dificuldades do outro também, e, por que não, pelas nossas próprias dificuldades, né? A gente se dá conta dos nossos limites e, ao invés de a gente ficar brigando com eles, a gente também pode expressar essa empatia em relação a nós mesmos, né? A empatia que não inclui a nós e as nossas dificuldades, ela não é uma empatia completa. Então, a segunda-feira começa com esse tom que ajuda, talvez, até a equilibrar a patrolagem da Lua em Áries quadrando Plutão. Isso talvez nos ajude realmente a equilibrar e a gente talvez
e aí talvez freia um pouco aquele impulso que a gente teria para simplesmente bater de frente, enfiar a cabeça e dane-se. Não. Então, o aspecto Sol-Netuno, Mercúrio-Quirón ajuda a suavizar tudo isso. Um outro aspecto que também ajuda a diminuir um pouco a intensidade dessa patrolagem Lua-Plutão é o fato de Marte, que é o regente de Áries, também está quadrando Netuno. E essa quadratura fica exatamente na terça-feira, dia de Marte. Então, Marte está atualmente em Sagitário, aqui está ele já na terça-feira, a 20 de Sagitário, fazendo a quadratura exata com Netuno, a 20 de Peixes. Marte e Netuno, como eu disse, é um aspecto bastante difícil, especialmente por ser uma quadratura, porque são naturezas completamente divergentes. Marte é o planeta do impulso individual, da autoafirmação, de nós definirmos o nosso ego, a nossa individualidade e de defendermos tudo isso. Então, é o planeta que nos habilita a olhar para o nosso umbigo de uma forma muito legítima e de sermos capazes de nos defender, de brigar pelo que é importante para nós. Não tem nada de errado com isso, desde que esteja equilibrado. Já Netuno dissolve o ego. Netuno é o todo, é tipo, você não pode pensar somente em você. E essa quadratura esse Marte se sente desautorizado a ser quem ele é, a defender seus próprios interesses. Então, sempre que a gente vai atrás de brigar pelo que é justo e correto para nós, a gente sente que tem alguma coisa errada, a gente sente que o nosso desejo, a nossa vontade parece não ser legítimo, a gente fica em dúvida, a gente tem incerteza, a gente se sente injusto com os outros, mas esquece que as situações também precisam ser justas com a gente. Então, Marte e Netuno traz uma qualidade muito débil, uma qualidade de debilidade, de dúvida, de incerteza, que mina a nossa energia, a nossa autoconfiança, a gana, a determinação de ir atrás daquilo que a gente quer realizar. E toda essa dúvida e incerteza pode deixar a gente numa paralisação muito chata, e se a gente não tomar cuidado, a gente deixa os objetivos serem levados pela corrente. Quando você vê, você se perdeu completamente de si mesmo, dos seus objetivos, daquilo que você estava fazendo. É um aspecto que, quando ele acontece, a gente às vezes tem impulsos de desistir de algo que a gente estava muito empenhado, às vezes algo que já está prestes a se completar. Aquilo que você já está na reta final, você começa a dizer, nossa, não vai dar certo, não era isso, e você, sabe, você desiste da corrida já na linha de chegada. Então, muito cuidado com as coisas das quais você desiste nessa semana. Veja se você não está cometendo um erro de julgamento nas situações que estão acontecendo. Esse também é um aspecto muito idealista, muito sonhador, às vezes chega a ser ingênuo, porque Marte em Sagitário, ele já tem um lado muito aventureiro, muito crédulo, esse impulso de se jogar em tudo, às vezes tira a análise necessária sobre no que estamos nos jogando. Então, o Sagitário tem esse lado que pode ser de uma confiança excessiva, de uma certa credulidade. Quando esse Marte encontra Netuno, essa credulidade pode virar ingenuidade e nós nos tornamos facilmente seduzidas ou seduzidos por quimeras, por coisas que não têm muita praticalidade, que às vezes não são exatamente realistas. E isso pode se aplicar tanto porque nós criamos idealizações a respeito de pessoas e situações que estão acontecendo, nós idealizamos demais também a nossa própria força, a nossa própria capacidade,
como também, por causa dessa ingenuidade, a gente está mais exposta a cair nas graças dos caloteiros, a gente cair nas graças dos enganadores, daqueles rufiões, de gente que só está a fim de ludibriar a boa-fé dos outros. Portanto, é um período, esse começo de semana, isso vale para a segunda, terça e quarta, é muito bom ter cuidado ao fazer negócios, ao empenhar a sua energia nas coisas, porque você pode simplesmente estar embarcando numa canoa furada. Você acha que é uma excelente proposta, uma excelente atividade, que vai ser muito bacana, mas você está idealizando algo que talvez não exista no plano real. Então, muito cuidado, né, com as idealizações que a gente cria, cuidado com as incertezas, com essas dúvidas. Marte e Netuno traz também essa sensação de impotência, de que a nossa força está muito minguada, a gente não consegue fazer valer a nossa vontade, e às vezes a gente não consegue dobrar a nossa própria preguiça, a nossa própria indolência, ou às vezes é um caso de energia baixa mesmo. Então, é bom a gente já olhar e ver o que precisa para turbinar a nossa energia. É um começo de semana que vale a pena você se poupar um pouco. Então, evite beber, por exemplo, porque, obviamente, bebida já detona muito o nosso corpo e a nossa energia. Marte e Netuno para bebida, a gente perde um pouco a noção do nosso limite, também não é legal por causa disso, e principalmente porque quando a gente usa substâncias que alteram a nossa consciência, a gente perde ainda mais a nossa capacidade de um bom julgamento. Portanto, esse começo de semana não é uma fase favorável para beber, usar substâncias, o que quer que seja, porque a gente já está mais fragilizado, a nossa energia já está, de modo geral, um pouco mais baixa. Então, a gente não precisa adicionar mais diluição, mais água no meio desse angu, né? Marte está quadrando Netuno e o Sol também está ativando esse Netuno aqui a partir de Capricórnio. Significa que Marte e Sol estão fazendo um semissexto, que é um aspecto do escopo dos aspectos harmoniosos, mas que pode ser ainda um pouco irritante, porque ele está muito inconsciente também ainda. O fato é, esse Netuno muito ativado nesse começo de semana demanda atenção com tudo que estamos fazendo, com a nossa energia, com os enganos, com os equívocos, aonde a gente vai apostar as nossas fichas. E já na quinta-feira, Mercúrio estaciona a 10 e 19 de Aquário para ficar retrógrado. Mercúrio, nessa retrogradação, vai fazer alguns aspectos bem interessantes. Primeira coisa, Mercúrio fica retrógrado de 14 de janeiro a 4 de fevereiro. Então, nós temos aí 21 dias de retrogradação de Mercúrio. Estaciona no dia 13 a 10 e 19, entra em retrogradação no dia 14, volta do grau 24 e 25 de Capricórnio. Olha de novo esse grau aí muito forte, né? Porque Vênus ficou retrógrado no grau 26, conjunto a Plutão. Mercúrio também fica retrógrado, conjunto a Plutão. Então, é outro... Desculpa, gente, eu já estou antecipando. Ele não fica retrógrado conjunto a Plutão. Ele vai voltar da retrogradação conjunto a Plutão. Estou trocando as bolas, estou adiantando a informação. Deixa eu recapitular, perdão. Vamos lá. Mercúrio fica retrógrado no dia 14 de janeiro, a 10 de Aquário. É muito interessante porque ele fica retrógrado bem próximo da conjunção com Saturno e da quadratura com Urano. Ativando essa quadratura Saturno-Urano, ele está mais próximo da quadratura com Urano, embora a quadratura não se complete, não fique exata.
e ele volta daí. Portanto, essa retrogradação demanda que a gente revise, que a gente faça aí um retrospecto de como nós vivenciamos esse embate de Saturno e de Urano ao longo de todo o ano 2020, como a gente tem processado essas mudanças na nossa vida ao longo desses últimos meses. E Mercúrio, então, vai retroceder a partir de 10 de Aquário, quadrando Urano, volta bastante no dia da retrogradação de Mercúrio. A Lua, para variar, vai estar em Gêmeos, botando ainda mais lenha nessa fogueira, pedindo, olha, cuida dos seus pensamentos, revisa esses pensamentos, revisa suas ideias. E ele vai voltar por todo esse trecho de 10 de Aquário até 24 e 25 de Capricórnio. E aí é que entra o Plutão da história. Eu fiz confusão. Quando ele estacionar no dia 4 de fevereiro, eu vou até avançar aqui para a gente ter, para eu mostrar para você como vai ser isso. Então, 4 de fevereiro está aqui Mercúrio estacionário. Ele estaciona para voltar ao movimento direto conjunto a Plutão. Então, esse Mercúrio também, a exemplo de Vênus, faz 3 conjunções a Plutão, porque ele já tinha feito a primeira conjunção antes de entrar em Aquário, obviamente, fez a primeira conjunção subindo, a conjunção a Plutão, entrou em Aquário, avançou até o grau 10, ficou retrógrado, aí volta, ele faz a segunda conjunção retrógrado no dia 29 de janeiro, 29 de janeiro, que é o dia que Vênus também está voltando ao movimento direto, olha as coincidências, então, esses últimos dias de janeiro também estão muito potentes, estão muito esquentados, e então ele estaciona no dia 4 de fevereiro, portanto, é uma semana que esse Mercúrio está bastante ativado. Como eu disse, a retrogradação acontece no dia 14, a 10 e 19 de Aquário. Dia 14 é sexta-feira, nesta semana, e ele volta ao movimento direto no dia 4 de fevereiro, a 24 e 25 de Capricórnio. E aí, para a gente encerrar essa semana, no domingo nós temos a conjunção Sol-Plutão. De novo, a gente pontua o dia em que o aspecto fica exato, mas não quer dizer que algo acontece apenas naquele dia. Na verdade, essa emoção, ela vai acontecendo num crescendo. Você pode considerar já, a partir de terça, quarta em diante, o Sol já muito próximo da conjunção com Plutão. Olha aqui. A gente começa, na verdade, a semana no dia 10, o Sol a 19, Plutão a 26, isso aí é uma distância de 7 graus, a gente vai aumentando a percepção desse poder conforme os dias avançam. No dia 13 de janeiro, o Sol já está a 22, Plutão a 26, 4 graus de aproximação. No dia 15, que é sábado, o Sol já aqui bem pertinho, e domingo, então, ele conclui essa conjunção. O que isso vem significar para nós? A gente fecha a semana. Se a gente começou a semana com muita dúvida, com essa incerteza simbolizada por uma forte ativação de Netuno, uma energia mais baixa, quando a gente chega com o Sol conjunto a Plutão, pode ser um período de revitalização dessa nossa energia, do nosso foco, da nossa vitalidade, sendo que o Sol representa essa revitalização. Então, Sol, Plutão ajuda a nós recuperarmos o nosso foco, especialmente o foco nas nossas metas e ambições profissionais, ajuda a gente a ter mais percepção do nosso poder pessoal e onde nós vamos concentrar esse poder, o que realmente é importante de nós focarmos, tanto no escopo da nossa vida profissional, quanto das nossas atividades pessoais, de como exercemos a nossa consciência, de como a nossa identidade está funcionando no mundo e, principalmente,
funcionando dentro da esfera profissional, sinalizada por Capricórnio. Então, o signo de Capricórnio é um signo muito associado com a carreira, a profissão, o mundo do trabalho, o papel que nós exercemos dentro de um contexto social, como é que nós nos inserimos na engrenagem social, como nós nos tornamos um indivíduo apto a funcionar socialmente, cumprindo regras, cumprindo os limites sociais, correspondendo a essas expectativas sociais, cumprindo os nossos deveres, né, estruturados, um indivíduo, quiçá, sadio, socialmente falando. Então, Capricórnio fala de tudo isso, e quando Plutão entra na história, só Plutão traz uma grande potência, essa capacidade de exercer liderança com muito poder, com muito comando. A dificuldade, o problema associado com Sol-Plutão é que, às vezes, a gente pode se tornar implacável. Sol em Capricórnio, ele já tem essa característica um pouco seca, como focada demais nos resultados. A Capricórnio é um signo de autossuficiência, de foco em resultado, de um senso estratégico, de autorresponsabilidade e, às vezes, pode se endurecer excessivamente. Então, quando a gente coloca Plutão junto, tem uma certa implacabilidade, uma falta de misericórdia, que às vezes pode ser muito osso duro de roer, realmente. Especialmente porque o que a gente percebe também, olha, essa conjunção ocorre numa qualidade, numa condição de dueto. O que é isso, Maria Eunice? Olha, você vê Sol e Plutão, eles só estão conversando um com o outro. Então, o Sol não está fazendo aspecto com mais ninguém no céu durante esses dias. Nesse dia da conjunção, é apenas essa unidade aqui, Sol-Plutão, o que aumenta consideravelmente a qualidade do foco, da ambição, essa coisa quase assim, muito estreita. A gente bota um foco na frente, afunila e não vê mais nada. Então, o fim de semana ele traz essa qualidade de muita dureza, de uma coisa implacável, a gente pode estar patrolando tudo. E aí tem uma outra questão interessante, que enquanto o Sol faz esse dueto com Plutão desconectado de todo o resto do céu, então a gente tem uma unidade nuclear, aqui dá uma sensação de uma energia nuclear superpotente, e como nuclear ela pode ser absurdamente criativa ou absurdamente destrutiva. Do outro lado, a Lua vai estar no começo de Câncer, se preparando para ser cheia daqui a alguns dias. E ela passa boa parte do dia quadrando o Quíron. Então, aqui nós temos uma parte do céu implacável, podendo ser até um pouco cruel, e outra parte muito sensível, muito ferida, muito machucada. Então, a gente pode ter, esse domingo pode trazer aí um contexto bem delicado, de embates de pessoas muito frágeis com pessoas muito intimidadoras, e você já sabe que essa fórmula é explosiva. Então, dependendo dos contextos de que estamos falando, dependendo dos engajamentos, é um dia sujeito a machucaduras realmente, a pessoas se magoando, pessoas se sentindo vitimizadas por outras que são, às vezes, implacáveis, como eu já disse, às vezes cruéis, às vezes excessivamente duras, e nem precisa ir às vias de fato, isso nem precisa ser algo que chega a um contexto de violência. Às vezes pode ser uma violência psicológica, às vezes pode ser uma indiferença. Sol Plutão
às vezes está tão focado naquilo que quer, que se torna completamente indiferente, cego para o resto que está ao redor e os outros que se virem, e os outros que se danem. Então, essa desconexão com o resto desse mapa, com o resto dos outros planetas, requer mesmo um cuidado com as interações aí nesse domingo. A parte boa de tudo isso é que só Plutão, como eu já disse, ativa muito a nossa vitalidade, potencializa um contexto de regeneração da nossa vontade, da nossa vitalidade, dos nossos propósitos. A gente pode colocar mais foco nas coisas que realmente importam para nós. Então, é isso que nós temos nesta semana. Então, recapitulando, começamos a semana muito fragilizados, incertos, duvidando muito das coisas, de nós mesmos. Aí entramos no modo revisão com o Mercúrio em Aquário. Mercúrio que também enfatiza Plutão, a exemplo de Vênus, que já está retrógrado, então dupla revisão aí sobre relacionamentos, não só nossas relações pessoais, mas relações no contexto do trabalho, da nossa vida profissional, e agora também da nossa inserção nos grupos de amigos, nos grupos com os nossos pares, representado por esse signo de Aquário, e fechamos a semana com o Sol conjunto a Plutão, trazendo muito foco, muito poder, muita potência, mas também uma qualidade que pode ser um tanto dura demais, beirando uma certa crueldade, e a gente precisa ter cuidado nas interações nesse período. Bom, onde você estiver, eu desejo que você tenha uma excelente semana, que de fato a gente consiga fazer o melhor com todos esses aspectos, que a gente consiga trazer consciência e, a partir dessa consciência, navegar, fluir melhor no meio de todo desse mar de movimentos astrológicos. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui, que me acompanhou nessa análise. Se você gostou, já vou te convidar de novo. Manda esse vídeo para as pessoas que se interessam, que gostam de estar atualizadas sobre o céu. E também manda para quem ainda não conhece esse canal. De repente, elas podem curtir esse conteúdo. Obrigada e até a próxima.